Graças a Deus por essa oportunidade. Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo? A terra era sem forma e vazia. E nós, na primeira parte, praticamente foi só para ler Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. E nós vemos lá Deus falando e depois Deus executando, né, a obra. É muito importante isso. Eu tenho aqui, por exemplo, um desenho, né? E aqui, ó, neste desenho, a gente está vendo a planta de uma casa, de uma mansão, né? Mas não está pronta ainda. É só a planta. Depois é que vamos pôr a mão na massa para realizar esse projeto. Assim é Deus também. Deus é organizado, Deus é inteligente, Deus é sábio. E primeiro Ele põe no projeto, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Primeiro Ele põe no projeto. Depois vem a execução. Então eu creio que só teve uma criação desse céu, dessa terra. Vai ter a criação do novo céu, da nova terra? Vai. Lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, aí sim, aí tem a recriação da terra e do céu. Mas até então, tem uma criação. Quando ele disse, façamos o homem, façamos o ser humano, macho e fêmea os criou, estava no projeto, estava no desenho. Depois, lá em Gênesis 2, é que nós vimos ele criando o homem, e depois de criar o homem, é que criou a mulher. Vamos lá, então, para a parte de número 2, nesta introdução. Deus projetou o mundo e sacrificou seu Filho em favor do mundo antes da fundação do mundo. Isso mesmo. Deus projetou o mundo, projetou aqui cidades, projetou aqui casa, projetou aqui tudo que tem no mundo, e Deus, antes de executar isso aqui, Ele sacrificou o seu Filho em favor do mundo. Então Deus projetou o mundo e sacrificou o seu Filho em favor do mundo antes da fundação do mesmo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha o versículo 20, 1 Pedro 1, 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Quando o mundo estava no projeto, quando o mundo estava no projeto, quando estava... Deus não precisa de usar papel, né? Deus memorizou, Deus mentalizou, estava no projeto, mas vamos dizer assim, quando estava ainda no papel, aí o que aconteceu? Deus sacrificou o seu Filho antes da fundação do mundo. Vamos ver aqui o que está dizendo Apocalipse. Apocalipse, onde pede para a gente ler, Apocalipse 13, 8. Olha, Apocalipse 13, 8. E adoraram. O versículo está dizendo que toda tribo e língua e nação, lhe deu poder sobre toda tribo, língua e nação, e adoraram-no a todos que habitam sobre a terra. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, quem hoje não recebe a Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, um dia vai ter que dobrar o joelho diante dele e reconhecer. E aqui também está falando diante do Cordeiro de Deus, diante de Jesus, o Salvador, que foi morto antes da fundação do mundo. Muito boa este ensino, esta explicação. Então, vamos lá. Deus planejou no princípio. Deus planejou. No princípio criou Deus os céus, a terra e as águas. Nós podemos voltar aqui em Gênesis, né? Nos versículos que nós lemos no início, para a gente poder deixar esse assunto bem prático para você entender. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu coloco aqui, e as águas. Porque você vai ver aqui, Deus fez um projeto, guardou, mentalizou, memorizou e no tempo certo o realizou. Gênesis 1:3, e disse Deus. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por isso que eu disse, no princípio criou Deus os céus, a terra e as águas. E no versículo 3,
E disse Deus, haja luz, e houve luz. Como um bom arquiteto, como um bom criador, a primeira coisa que ele pediu foi luz, para clarear o ambiente, para ele poder trabalhar. Então, vamos ver aqui. Deus começou a executar o plano da criação com todas as criaturas, ou seja, colocar em prática e em ordem, um a um. Nós vimos aqui a partir de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 4, nós vimos esta palavra aqui. Assim foi a fundação do mundo, conforme Gênesis 2 e o versículo 1, que nós lemos também. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Estava tudo no projeto, estava tudo no propósito, e na sequência Deus começou a colocar em prática. Muito bom esta palavra. Deus consumou a obra de criação e redenção da humanidade quando lá no Calvário sacrificou o seu Filho Jesus por amor a este mundo. Cristo declarou, está consumado. João 19:30. E você vê a palavra de Deus falando lá em 1 João e lá em Apocalipse e em outras partes, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E aí nós não sabemos quantos mil anos passou, quantos mil anos passou, só da criação da terra até aquele dia do sacrifício de Cristo foram em torno de 4.000 anos. E aí veio então a execução do plano de Deus. E agora eu pergunto para você e falo para você, qual método de interpretação ou qual regra você usa quando você vai estudar a palavra de Deus, o texto bíblico? Bom, aqui nós vimos na introdução, esses pontinhos. Agora nós vamos para o primeiro tópico. Nós estamos na segunda parte, parte 2. Primeiro tópico. Métodos de interpretação de um texto bíblico e suas regras e normas de conduta cristã. Vamos ver aqui. Gálatas 6,16, antes de nós falar sobre esses métodos. Gálatas 6,16. O que diz aqui? E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então vamos aqui, dentro desta segunda parte, métodos de interpretação de um texto bíblico e suas regras e normas de conduta cristã. Como é que você usa? Aqui, por exemplo, em Gênesis, tem pessoas que usam vários métodos, várias normas. Usa um só. Vê lá Deus falando, façamos o homem. E criou Deus o homem. Mas fez só um projeto. Está aqui, como nós dizemos assim, não fosse o nosso caso, está só no papel. Depois Deus veio, pôs a mão no barro e executou a sua obra. Então, vamos ver aqui métodos. Por exemplo, tem métodos literal, métodos figurado e método simbólico. Método literal consiste em dar à passagem bíblica o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, normal e cotidiano. Isso tem que ser... Presta atenção então, você está usando esse método? Método figurado. Esse método se dá às passagens que empregam figuras de linguagem. Numa outra, não funciona. Método simbólico. Esse método é o que usamos quando se trata de objetos animados ou inanimados que aparecem paralelamente a fim de estabelecer o assunto. Vamos estar atentos para isso aqui. Então, métodos literal, figurado e simbólico. Regras. Regras são várias, Número 1. É preciso o quanto seja possível tomar as palavras no seu sentido usual e comum. Regra número 2. É de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Regra número 3. É preciso tomar as palavras em seu indicado no contexto. Regra número 4. É preciso tomar as palavras considerando o objetivo do livro. Regra número 5. É necessário consultar as palavras paralelas, ou seja, texto que trate do mesmo assunto que o texto em questão. Então, nós vamos gravar outra parte em seguida.